Olá pessoal, bom dia! Hoje a gente vai ver aí sistemas radiais, a gente vai desenvolver o que vai ser a resistência térmica para coordenadas cilíndricas, né? Da mesma forma que a gente fez lá com as coordenadas cartesianas, partindo aí de um perfil de temperatura. Então aqui é como se eu tivesse um fluido quente passando aqui dentro desse cilindro que é oco, poderia ter, por exemplo, vapor de água. Esse cilindro, ele tem uma espessura, então tem um R1 e tem um R2, que é o raio externo, e tem um meio ambiente, por exemplo, que está trocando calor com esse fluido quente, correto? Fiz minhas considerações, a gente vai considerar então que o regime é estacionário, unidimensional, sem geração interna de calor. Eu esqueci de um, coloquei aqui, que é propriedades constantes. Se a gente pegar a equação da divisibilidade, como eu tenho que o meu regime ele é unidimensional, então esse termo em relação a φ vai valer zero, o termo em relação à altura, né, que seria o comprimento, também vai valer zero. Como ele é sem geração interna de calor, o Q ponto ele vale zero. E como ele é regime estacionário, então o termo de energia acumulada vai valer zero. Se eu estou considerando propriedades constantes, eu posso dividir a equação toda por K, esse K pode sair da minha equação. Então, a gente vai ter que 1 sobre R vezes a derivada em relação a R, vezes R, variação da temperatura na direção R, né? Desculpa, eu coloquei X aqui. Em relação a R, isso aqui vai ser igual a zero. Posso pegar esse R e multiplicar ele por zero, que vai ser zero. Então, eu vou ter que vai ser derivada de R dt de dr, isso aqui vale zero. O que a gente faz de um lado, pessoal, a gente faz do outro. Se eu quero achar um perfil de temperatura, então, eu vou integrar desse lado e vou integrar desse lado. Como aqui eu tenho uma derivada e a integral é a operação oposta, resolvendo isso aqui, em relação à derivada aqui, né, que eu tô derivando em relação, integrando em relação a dr, o que eu vou ter? Isso aqui vai cortar junto com a minha integral. A gente viu isso no outro. A mesma coisa da gente ter, por exemplo, colocar a operação oposta, eu tenho raiz de 2, né? Se eu elevo a 2, então esse vai cortar com o meu 2, que seria aqui da minha radiação. Então, são operações opostas. Então, a minha integral vai cortar com essa derivada e vai me sobrar o que tem dentro do parênteses. Então, o que vai sobrar que tem dentro do parênteses é R em dr, mais uma constante, que é a constante, né? A gente tem integral indefinida, que é a constante dessa integral. Eu vou chamar essa constante de C1. Integral de 0 dr, isso aqui vai dar, a gente vai ter que vai ser C2, correto? O que eu posso fazer? Posso somar minha constante com constante, então eu vou ter R, dr, isso aqui vai me dar uma constante que eu vou chamar de C3. Posso passar o R para cá dividindo, então se a gente passar o R para lá dividindo, eu vou ter dt de dr vai ser igual a C3 dividido por R. Novamente, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, agora eu vou tirar a integral, né? E integral desse lado em relação a R. A integral de dt dr, na hora que a gente resolve isso aqui, a gente vai ter quem? T de R mais uma constante que eu vou chamar de C4. Isso aqui vai ser igual integral de C3 sobre R, isso vai me dar ln de R mais a constante dessa integral que a gente vai chamar de C5. Correto? Coloquei aqui para vocês verem. Então, o perfil de temperatura, para essas condições que a gente falou, considerando, a gente teria que seria aí, vou colocar tudo em relação a C1, constante com constante vai me dar uma outra constante, que eu vou chamar de C1, né? Eu esqueci de colocar aqui, pessoal, olha, que ficou errado, na verdade, né? Essa constante vai sair para fora, vai ser ln de R vezes essa constante, né? Vezes C3, depois mais C5, que é a constante dessa integral, né? A constante sai para fora, o resultado é ln de R, mas o ln de R tem que multiplicar essa constante. Então, no final, eu vou ter constante com constante, vou fazer passo a passo para facilitar, porque às vezes alguém tem dúvida, né? Vai me dar C6 mais ln de R vezes C3, né? Então, só para melhorar isso aqui, a gente vai ter que meu perfil vai ser C1, né? Colocando agora com as constantes em ordem, mais ln de R vezes C2. Esse seria, por exemplo,
o meu perfil de temperatura que a gente teria no nosso sistema, né? Que poderia até melhorar, vou chamar aqui de C1 e aqui de C2, porque o R está multiplicando, então o termo que multiplica o R é normal a gente chamar de 1, fica melhor, né? Então a gente vai ter esse perfil de temperatura aí se a gente estivesse trabalhando com coordenadas cilíndricas para essas condições que a gente colocou. Aí vocês lembram das condições de contorno que a gente comentou, que são condições que a gente conhece? Então, pois bem, se eu tenho aqui a gente tinha, antes de começar o problema, né, a gente tinha quantas derivadas? A gente tinha uma, duas derivadas, né? Para cada derivada que eu falei, a gente precisaria de duas condições de contorno. Por quê? Quando a gente integra, eu tenho duas constantes. Cada derivada me gerou uma constante. Se cada derivada me gerou uma constante, para eu saber o valor dessas constantes, eu tenho que aplicar, então, duas condições de contorno, né? O que seriam as condições de contorno? Seriam condições que a gente conhece. Então, aqui eu coloquei as condições de contorno de primeira ordem, né? Igual eu falei com vocês, a gente não precisa saber o nome, que é a Dirichlet, que é onde que a gente conhece as temperaturas. Então, eu falei que para R, CNR1, eu vou falar que eu conheço a temperatura que ela vale TS1. Para R igual a 2, então eu falo que eu conheço a temperatura que seria TS2. Voltando no meu desenho, eu tô falando que para esse R aqui, ó, para R igual a 1, essa temperatura vale TS1, e para essa borda aqui, né, com R igual a 2, essa temperatura ela vale TS2. É isso que a gente está falando aqui na outra folha. Então, se a gente pegar, aplicar essas condições de contorno no perfil de temperatura lá que a gente achou, que é C1, ln de R mais C2, o que a gente vai ter? Vou substituir aqui, então, para R igual a 1, então eu vou ter C1, ln de R1, substituindo, meu R vai ser 1, mais C2, essa temperatura é igual a TS1, que é a condição de contorno que eu apliquei. A mesma coisa para o de baixo. Então, para R igual a R2, eu vou ter que vai ser C1, ln de R2, substituindo R2, mais C2, isso aqui vai ser igual a TS2. Então, agora, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, a gente pode resolver o nosso sistema. Se eu quisesse, por exemplo, C2, eu poderia isolar C2 aqui, que a gente teria o quê? TS2 menos C1 ln de R2, correto? E na de cima também eu poderia ter C2, isolando C2, eu teria quem? TS1, né? Esse termo vai passar para lá negativo, então vai ficar menos C1 ln de R1. A única coisa que eu fiz foi isolar C2 nas duas equações, porque aqui, por exemplo, eu já poderia falar que meu C2 vale esse valor aí que eu coloquei para vocês, tá? Mas aí eu teria que achar C1. O que a gente pode fazer para achar C1, né? A gente pode igualar as duas equações, então. Então, se eu igualar C2, o que a gente vai ter? A gente vai ter que TS2 menos C1 ln de R2, isso aqui vai ser igual a TS1 menos C1 ln de R1, correto? Vou passar esse termo para cá e vou passar esse para cá, vou inverter, tá? Então, a gente teria menos C1 ln de R2, esse vai passar para lá, vai ficar mais C1 ln de R1, isso aqui vai ser igual a TS1 menos TS2, tá? O que eu posso fazer aqui, então? Posso colocar o C1 em evidência e o LN. Então, eu teria LN de R1 menos R2, que nada mais é, aplicando a propriedade aí logarítmica, né? Que R1 sobre R2. Isso aqui vai ser igual a TS1 menos TS2. Resumindo, C1, então, vai ser TS1 menos TS2 dividido por ln de R1 sobre R2. A gente vai chegar que C1 vai ser isso aqui. Aí, agora, a gente tendo C2 e tendo C1, eu posso substituir lá na minha equação, correto?
Então, eu vou pegar a minha equação, né? E a gente vai substituir esses valores aí, tá? Então, o que a gente teria? Substituindo lá no meu perfil, eu tenho que TR é igual a C1. Quem que vale C1? C1 é todo esse termo, TS1 menos TS2, dividido por ln de R1 dividido por R2, vezes ln de R, tá? Só substituir aqui na minha equação, ó, quem que é o meu C1, né? Então, ln de R mais C2. Quem que é C2 pelo que a gente descobriu? O C2, ele vai ser o TS2 menos o C1. O que é o C1? O C1, ele vai ser o TS1 menos o TS2 dividido por ln de R1 dividido por R2 vezes ln de R2, correto? Então, a gente vai ter que, vou pôr um pouco mais pra cá, pra dar pra aparecer tudo, a gente vai ter essa equação aí. Então, isso aqui, ó, que a gente viu, né, que eu substituí, né, isso aqui tudo é o meu C2, né, incluindo essa parte aqui também. Isso é o meu C2, isso aqui é o meu C1. E o meu R, que é em função, tá aqui. O que a gente pode fazer? Eu posso colocar esse termo e esse termo aqui em evidência, vocês não concordam? Aí eu vou ter que vai ficar ln de R menos ln de R2, que vai ser ln de R dividido por R2. Então, para a gente simplificar isso aqui, se eu colocar em evidência, o que a gente vai ter? A gente vai ter que TS1 menos TS2 dividido por ln de R1 sobre R2 vezes, né? Isso aqui seria ln de R menos ln de R2, colocando esse termo aqui em evidência com esse. Vezes, né? Quem que a gente teria? A gente teria mais, né? Desculpa, o TS2 que tá faltando aqui, ó. Correto? Que ficou faltando. Então, resumindo, de uma forma simplificada, eu teria que TS1 menos TS2 é igual a ln de R1 dividido por R2 vezes ln de R dividido por R2, aplicando a propriedade logarítmica, mais TS2. Então, a gente chegaria nesse perfil de temperatura. E, diferentemente das coordenadas, né, cartesianas, a gente vê que essa variação é uma variação que a gente fala que é logarítmica, né? Ela não é uma variação linear da temperatura. Eu tenho um ln aqui, certinho? Acabou que ficou pequeno, né, pessoal? Assim, como a gente podia esperar. Então, vou passar isso aqui para outra folha para a gente continuar, para a gente substituir o meu perfil, né? Eu tinha até colocado esse sistema. Eu vou virar e vou continuar aqui, porque vai ficar pequeno, para a gente poder continuar. Então, o que a gente tinha lá? Se a gente jogar na lei de Fourier, que é o que estava ali embaixo, né? A gente tinha que QR vai ser menos K vezes a área dt de dr, correto? Então, a gente vai ter que vai ser menos K. Quem que é a área daquele cilindro? É 2πrl, que ele está perdendo calor, vezes essa derivada de dt de dr. Essa derivada de dt de dr, a gente vai derivar o perfil que eu achei, que é esse aqui. Vamos derivar ele primeiro, porque eu acho que fica mais fácil. Então, derivada de C1 vezes ln de R, quem que a gente vai ter? A gente vai ter C1 sobre R e derivada de C2 vai ser zero. Então, derivada aqui vai ser C1 sobre R mais zero, que é a derivada de C2. O que vai acontecer aqui? Esse aqui vai cortar e vai cortar, correto? A gente vai ter que os dois termos de R aí, eles vão cortar. E aí, a gente vai pegar o C1. Então, eu vou ter menos K vezes L vezes C1. Então, eu vou ter que Q de R vai ser menos K vezes L, né? Que é o comprimento que eu tenho, vezes o C1. Quem que é o C1?
Vamos voltar lá para a gente ver quem que é o C1 do meu exercício. O C1, ele é TS1 menos TS2 ln de R1 sobre R2. Então, a gente vai ter que aqui, ó, o C1, ele vai ser... Aqui eu esqueci de colocar o 2π, né? Então, aqui vai ser 2π. Então, vai ser TS1 menos TS2 dividido por ln de R1 sobre R2. Correto? O que eu chamo atenção aqui? Aqui a gente tem um menos. Eu vou multiplicar tudo por menos 1 em cima e embaixo para eu poder inverter isso aqui para esse menos poder sumir da equação. Então, eu vou multiplicar em cima por menos 1 e vou multiplicar embaixo por menos 1. Quando a gente faz isso, eu vou ter que QR vai ser igual a K, 2πl, né? Vezes TS1 menos TS2, dividido por ln de R2 sobre R1. Por que que inverteu? Porque era ln de R1 menos R2, multiplicando por menos 1 vai ficar R2 menos R1. Correto? E aí, o seguinte, o que que a gente viu que é a minha resistência térmica de contato? É o meu potencial motriz, que é a minha variação de temperatura, e aí eu passo a ter uma taxa. Esse aqui que é o conceito de resistência. Então, se eu isolar isso aqui, o que que seria a minha resistência térmica? Se a gente isolar isso aqui, ó, observe quem que é o termo que a gente vai ter que isolar, esse aqui. Porque aí eu vou ter o meu ΔT sobre o meu QR. Então, eu vou isolar isso aí. Então, eu teria ln de R2 sobre R1, dividido sobre 2π KL. Isso aqui vai ser igual, então, a TS1 menos TS2 dividido por QR. A única coisa que eu fiz foi manipulação de forma. Passei o QR para dividindo, passei isso para cá multiplicando e isso para cá dividindo, para eu chegar no conceito da minha resistência. Então, aqui eu tenho o meu ΔT e tenho o meu QR. Então, quem que é a minha resistência térmica de contato para coordenadas cilíndricas? Essa aqui é minha resistência térmica de condução para coordenadas cilíndricas, correto? A gente vai chegar que a gente vai ter essa equaçãozinha aqui. E aí eu chamo bastante atenção para vocês pelo seguinte: você lembra que nos exercícios que a gente viu na última aula, eu falei que eu podia achar a resistência de coordenadas cartesianas tanto em taxa como em fluxo? Isso aqui não se aplica, tá, pessoal? Por que que não se aplica aqui nesse problema? Porque aqui eu já multipliquei pela área e esse R cortou com R. Então, aqui, as únicas unidades que eu posso achar da minha resistência é watts, né? Poderia estar trabalhando com a taxa, que aqui essa resistência, na verdade, ela estaria por Kelvin por watts, que seria essa resistência que eu achei aqui. Ou se eu não tiver o L, imagine que eu excluo o L, aí eu poderia achar a unidade dessa resistência, que seria Kelvin vezes metros vezes watts. Então, eu acharia por comprimento de tubulação se eu não tiver o L. Então, eu posso ter Kelvin por watts, que é a unidade de resistência, né? Kelvin por watts. Ou eu posso ter Kelvin por metro vezes watts se eu não tiver o L do meu problema, estiver achando em função do comprimento da minha tubulação. E aí, olha que legal, então, se a gente aprendeu as coordenadas cilíndricas, a resistência térmica de condução para as coordenadas cilíndricas, o que que acontece? Imagine você se eu tenho agora um sistema composto, né? Coloquei aqui, por exemplo, que eu tenho um fluido e aqui eu tenho várias camadas. Coloquei 3 camadas de isolante. Vou chamar aqui, por exemplo, de aliás, vou chamar isso aqui de A, B e C, né? A, B e C seriam meus isolantes e aqui estaria o meio ambiente. Aí agora eu posso fazer o circuito térmico para esse sistema. O que seria meu circuito térmico? A primeira temperatura, né? Até a próxima. Então, aqui eu teria o T infinito 1, que é a primeira temperatura. Aqui eu vou chamar de T1, T2, T3 e T4. Então, do T infinito 1 até a primeira temperatura, onde que o meu raio é 1, eu vou ter a resistência de convecção, que seria 1 sobre o H1, né? Vezes a área em 1, né? Depois, eu teria a próxima resistência, entre T1 e T2. O que vai ser a resistência aqui das coordenadas cilíndricas? A gente viu que vai ser ln de R2 sobre R1
dividido sobre 2 π K, aí o K agora é em relação a A, né, que está no material A, Ka vezes L. Depois, novamente, eu teria a outra resistência entre T2 e T3. Essa resistência também seria uma resistência por condução e ela seria a resistência entre o raio 3 e o raio 2 e seria 2πKB, porque meu material agora é o B. Depois ainda eu teria de T3 até T4, eu teria a resistência que seria Ln, seria então R4 sobre R3, dividido sobre 2πKC vezes L, que é a resistência aí do material C para as coordenadas cilíndricas. E por fim, de T4 até o T infinito 4, eu tenho a resistência por convecção aí, que ele chamou de alfa 4 na área 4. Por que eu coloquei aqui a área 4 e área 1? Porque a área aqui, pessoal, vai estar referente ao R, vai ser 2πr1 vezes L, e aqui vai ser 2πr4, né? O R vai mudar, vezes L. Então, a gente tem que tomar atenção com isso aí. Isso aqui seria o meu circuito térmico. Então, eu poderia, da mesma forma que a gente está fazendo com coordenadas cartesianas, a gente poderia fazer aqui. O que eu vou ter? Vou ter que o meu QR, ele vai ser igual a T infinito 1, por exemplo, a menos T infinito 4, se eu estiver indo daqui para cá, dividido pela minha resistência total. O que seria minha resistência total? Minha resistência total é o somatório de todas as resistências que estão embaixo. Então, seria a resistência de 1 sobre H1 vezes a área, mais Ln de R2 sobre R1, até chegar nessa resistência aqui. É uma resistência que estaria em série. Então, a gente poderia resolver apenas somando essas resistências, correto? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver, a gente vai abrir o chat lá e a gente vai conversando. Vou tentar passar um exercício para vocês na próxima aula para a gente ver isolamento térmico, combinado? Um abraço a todos.